Boa noite. Queria agradecer a presença de todo mundo. Uma quinta-feira de frio, feriadão, né? E ver pessoas interessadas em ouvir sobre arte, sobre questões importantes sociais hoje, né? É muito bom, dá um sopro, dá um respiro de esperança, né? Eu sou professora, vou me apresentar, me chamo Silvia Schiavone, sou artista visual, gestora cultural também. Enquanto professora de artes também, né? A gente vive um momento hoje atual, sabemos a dificuldade das produções, sabemos as dificuldades de viver de cultura, de educação, então é muito bom ver 28 pessoas assistindo. É importante dizer que esse curso ele é patrocinado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2. Vou compartilhar como é que a gente vai fazer hoje. Hoje temos a Cíntia Dias, do projeto Suburbanidades, temos o Osmar, eu não sei se já chegou, né? Da Feira de Arte de Imbarie, está aqui também, e o Silas, do Baixada Lambe. A ideia, isso não é um mini curso, né? A gente tem pouco tempo para falar aqui, hoje e amanhã. Então, esse é mais um espaço formativo para gerar debate, reflexão sobre essas produções, né? A gente fala do Rio de Janeiro, é importante, a gente vai falar de curadoria decolonial, né? E a gente pensa em decolonialidade, a gente vai pensar em território, em relações de poder. Os movimentos que vão falar hoje são movimentos da Baixada, de subúrbio, mas a gente ainda também pode pensar nas outras periferias, né? Porque a gente fala do Rio, e aí nos outros encontros que eu cheguei a realizar, tinha gente de fora, e as pessoas ainda falavam justamente dessa dificuldade. Se a gente, no Rio de Janeiro, já sente uma dificuldade dessa descentralização, então imagina os outros espaços, os outros estados, né? Um Brasil tão grande ainda, que é considerado como centro de arte, sendo Rio e São Paulo. Eu vou passar bem basicamente para vocês, a princípio, geralmente, provavelmente todo mundo aqui já tem conhecimento prévio sobre questões de arte, curadoria. Eu geralmente peço para colocar uma mini bio para entender o público, né? Quem é que está aqui. Dessa vez eu não fiz isso. Mas eu vou falar só um pouquinho sobre como a curadoria surgiu nas artes visuais, um pouquinho no recorte sobre decolonialidade, alguns fragmentos de texto, 15 minutinhos aqui. Depois vou passar a palavra para a Cíntia, falar um pouco do projeto dela Suburbanidade, da vivência dela em curadoria decolonial, que é o que ela tem feito na prática, né? Depois vou passar a palavra para o Osmar, que também vai falar da Feira de Arte de Imbarie, que é uma feira que surgiu em 2017, também vem crescendo em potência e em construção de narrativa, um movimento muito importante. E depois o Silas vai falar um pouco da visão do artista como curador, né? O Baixada Lambe também é um grupo de artistas, né? Ele e a Pietra, que fazem colagem justamente pela dificuldade da gente achar inserção dos nossos trabalhos, né, para escoar nas instituições, justamente por curadorias que não são decoloniais, o artista fora do circuito legitimador, ele acaba criando outros espaços, né? E depois do Silas, a gente vai abrir para quem quiser fazer alguma consideração, né? E aí depois vocês coloquem a mãozinha levantada. Eu vou compartilhar aqui a tela, todo mundo me escutando, tudo certinho. Eu sou um pouco analfabeta digital. Espera aí. Vocês me digam se vocês estão vendo direito. Eu vou tirar a minha face aqui, vou botar só o... Vamos ver aqui se vai passar certinho. Vocês conseguem ver? Sim. Só precisa colocar em tela cheia. Tá cheio, João? Aqui Ficou? não está em tela cheia ainda, não. Não, aqui eu coloquei, porque tem às vezes um delay, né? Não ficou ainda em cheio? Não, ainda está na.
naquela exibição do PowerPoint, que a gente consegue ver arquivo, editar, exibir ali na parte de Sim, eu cima. até passei para a segunda página já, ele não foi, né? Acho que é melhor você parar e tentar de novo. Sim, parei, vamos lá. Ver de novo. Aqui vocês conseguem. Ele fica para tela cheia ou não? Eu acho que de repente eu vou ter que já deixar ele em tela cheia e dar um Alt Tab. Ah, não está em tela cheia, não. Não, então Continua. provavelmente é isso. Deixa eu Pode ser deixar. na parte de compartilhar, talvez você esteja compartilhando uma opção e tem que ser a outra. Sim, deixa eu passar para vocês de novo. Vou tentar a segunda vez. Aí vocês me digam. Agora foi? Agora foi. Sim, agora foi. Ah, beleza. Então, temos o patrocínio do governo do estado, né? Como eu já falei lá no começo, um mini curso online sobre curadoria decolonial. Eu me apresentei, né? Minha formação em artes visuais. A princípio, eu sou artista, mas uma artista que também não encontrou espaços abertos para escoar a produção e que começou a agir como produtora cultural, como curadora, né? Hoje, como eu falei, né? As presenças mais que especiais desses três, Cíntia Dias, Osmar Paulino e Silas Sena. Então, a ideia de pensar uma curadoria decolonial, deixa eu colocar aqui o tempo para eu não passar no meu reloginho. A ideia da gente pensar uma curadoria decolonial, né, é repensar as práticas institucionais que já existem. A gente precisa entender um pouco o sistema de arte, né? Como esse sistema de arte ele circula, quais são as relações de poder que ele vai envolver. E propor uma curadoria decolonial é propor novas epistemologias do olhar, né? Como eu falei, isso aqui não é, na verdade, um curso, a ideia não é passar conteúdos, né? Mas criar espaços de debate, né? Uma ação formativa, né? Uma estratégia de formação de novos espaços de pensamento crítico, debate, reflexão, fugindo daquelas lógicas também de que os espaços de pensamento crítico, debate, reflexão têm que estar sempre associados, né? Academia ou uma erudição. Eu peguei um pouco, um fragmento da monografia, até no final tem aqui, do texto da Beatriz Morgado, né? Eu achei, depois eu passo até as referências para vocês, mas esse termo, o que viria a ser curadoria, né? É um termo que já ele é anterior ao pensamento de artes visuais, ele é um termo que surgiu antes da própria história da arte, né? Então, na Roma, os curadores eram os funcionários responsáveis pelos departamentos de obras. Na Idade Média, isso era ligado a uma questão mais do sagrado, né? Era um sacerdote dedicado ao cuidado, ao cura das almas. Ou a própria Igreja Católica também vigiava os objetos, né? Icônicos. Então, ele era um curador. E essas ideias de curadoria, elas eram anteriores ao próprio mercantilismo cultural, né? Que é o que a gente vive hoje. No Renascimento é que começa a surgir uma coisa parecida, né? O curador era um zelador das obras, né? Então, lá no século XV e XVI, surgem os gabinetes de curiosidades, que vão dar origem depois aos museus, né? Porque é graças ao museu que a gente vai ter a ideia do curador. Então, no século XIX, somente, a gente vai ter a criação dos museus de arte posterior, né, aos museus de história natural, porque você começa a criar critérios para organizar todas essas, né, dos gabinetes de curiosidades, a gente chega até o Museu de História Natural e depois os museus de arte. As atividades que tradicionalmente atrelamos à curadoria começam a ser esboçadas com o surgimento desses museus, mas esse termo não era conhecido ou utilizado no campo artístico. A apresentação pública dessas coleções, é importante, eu grifei aqui umas partes que vão ter relação com a questão decolonial, né? A apresentação pública dessas coleções eram baseadas em recortes estratégicos para a divulgação de valores
que interessavam a certos projetos políticos e estéticos, chegando a endossar governos e dinastias. Então, qualquer associação, é o que acontece exatamente hoje, né? Qualquer semelhança com o sistema mercado atual de artes, podemos especular que o surgimento dos museus públicos no século XIX já colocava o curador na posição de mediador entre interesses públicos e privados, que também vemos hoje em dia, né? Enquanto produção discursiva, o fazer curatorial sempre esteve atrelado às relações de poder e à construção do público de arte. Também é importante a gente ratificar isso aqui. E como surge o curador? Surge a partir da necessidade burguesa de ter um profissional dedicado a pensar as especificidades dos acervos, né? Que deveria estudar, preencher as lacunas e pensar a melhor forma de apresentação de cada coleção. Então, aqui a gente entende que a curadoria surge de uma necessidade burguesa, né? Dentro de uma relação de poder, qualquer semelhança com a atualidade. Eu sempre gosto de traçar esses paralelos com o mercado e com a indústria cultural, porque a gente vê muitos, isso a Cíntia e o Osmar vão poder falar, né? Porque hoje é muito importante a gente ver pessoas gerindo os museus. A gente tem acho que é o Marcelo Campos que está no MAR, quem, né? Camila Rocha Campos no MAN. A gente vê essas diferenças, né? Começa a fazer essas fissuras, provocar essas mudanças quando essas pessoas começam a ocupar esses espaços de poder, a importância que isso tem, né? Depois eu posso enviar esse texto, é um texto bem legal, fala sobre o discurso curatorial contemporâneo, ela fala um pouco de como surgiu a curadoria. Vocês estão ouvindo? Está tudo ok? Porque eu não vejo vocês, eu vejo só a tela que eu estou apresentando. Sim, tá ok. Obrigada, gente. Ok. E aí a gente vai associar a questão do pensamento curatorial à decolonialidade, né? Eu usei alguns autores aqui, todos homens, digam-se de passagem, né? Para pensar nessa ideia de colonialidade, do poder e do eurocentrismo, né? Onde uma perspectiva de conhecimento e um modo de produzir só é o correto, todos os outros são invisibilizados, né? Então, tudo que não faz parte da lógica hegemônica é invisibilizado, né? Usei aqui, depois eu também posso colocar os textos, não está no padrão ABNT, gente, tá? Não é uma apresentação de mestrado, é só uma aula. Falo aqui um pouco do Quijano, né? Também vou falar do Boaventura, partindo da teoria de que toda experiência social produz e reproduz conhecimento, e ao fazê-lo pressupõe uma ou várias epistemologias, e que não há conhecimento sem prática e atores sociais, entendendo que a arte é uma experiência social e os artistas são os atores, uma abordagem curatorial crítica daria-se no intuito da produção de novas epistemologias decoloniais sobre os saberes locais. Então, como a gente entende isso? Entende que enquanto quem ocupa os cargos de poder, né, de construção de narrativas, não sejam as minorias, as pautas das minorias não vão chegar até esses locais, né? Então, a gente vai ver as instituições fazendo exposições de artistas, homens, brancos, aquela coisa que é o mais do mesmo que todo mundo sabe. Então, o que a gente precisa? Pensar nessas relações entre os agentes de produção, reflexão e difusão em artes visuais, né? Estabelecidos a partir das instituições e eventos, discutir e provocar reflexões sobre questões como o atual sistema de artes, a crítica, o artista curador, pensar na importância da curadoria como mediadora entre artista e instituição. O que é importante a gente dizer? Por exemplo, a Arte Rio é uma feira criada de uma empresa, de uma produtora, de uma mulher branca, que não é periférica. Se a gente for pesquisar no site, ela captou, via leis de incentivo, mais de R$1 milhão esse ano. Ela cobra em torno de 40 mil por galeria, lá na Marina da Glória, né? Para se inscrever e poder vender suas obras. Ela paga para um artista que é formado, que tem a graduação, fazer mediação dos seus trabalhos, menos de um salário mínimo. Então, a gente precisa
pensar em como essas relações acontecem, né? Porque ainda hoje, as próprias minorias que ocupam espaços de poder dentro desse circuito, desse sistema, elas ainda são empregadas, as pessoas são empregadas da Odeon. Hoje, quem gere os principais centros de cultura, os museus, o MAM e o MAR, é a Odeon. A Odeon é uma empresa do Grupo Marinho. Se a gente também for pesquisar o quanto que ela arrecadou, então existe uma indústria e um mercado cultural extremamente lucrativo e esse dinheiro não está vindo para a gente, né? Então, de que forma essas relações, esses agenciamentos de poder são ainda, acontecem ainda hoje, completamente, né? E qual a importância da gente discutir, provocar. A gente ainda vê projetos protagonizados por homens que falam sobre práticas femininas, temos projetos premiados que falam sobre mulheres, mas que foram criados por homens. Temos projetos sobre questões afrodiaspóricas, criados por brancos, e são projetos que estão que ocupam espaços de poder, são projetos legitimadores. Então, ainda hoje, essas práticas acontecem, né? Aí eu coloquei aqui um textinho até... Eu não consigo ver ninguém, tá, gente? Qualquer coisa vocês falam com áudio. A gente entendendo, né, que a arte se relaciona com outras estruturas sociais, né? Que ela não é só um reflexo, mas é um agente que pode modificar a história, e aquela importância da horizontalidade no acesso, de uma curadoria que seja de fato decolonial, em virtude de se construir uma narrativa fidedigna, né? A produção, circulação, difusão, comercialização e validação são as partes mais importantes, porque a gente produz, a gente circula e a gente difunde, enquanto ator desse cenário cultural. Mas a gente consegue furar a bolha do primeiro e segundo mercado? A gente consegue ter acesso às galerias? A gente é validado, mesmo formado em artes, a gente tem validação para o mercado, né? Quem é que está lucrando com isso hoje? Para onde vai esse dinheiro? Porque a gente tem que falar de dinheiro. A gente está fazendo arte, tem gente ganhando muito dinheiro com isso. E eu vejo amigos fantásticos, mestres, doutores, com currículo do caramba, tendo que se sujeitar a ganhar 3 mil reais no museu com cargo, sabe? Um museu que lucra milhões, pagando 3 mil para um cargo de supervisão de educador. Então, a gente precisa começar a falar de mercado. Tudo que a gente vai abordar em artes, a gente tem que pensar na economia da cultura, porque tem gente lucrando, né? Amanhã a gente vai falar um pouco de instituição, e a gente vai ter o João Paulo, a gente vai ter o Jean do Bela Maré também, para pensar nessas relações da curadoria com as instituições, né? O Silas vai falar um pouquinho do artista como curador, esse texto fantástico do Ricardo Basbal aqui também, que vai falar desse movimento, né? Que o artista, todos nós aqui somos artistas, Bosmar, Cíntia, Silas. Então, como é esse movimento do artista ter que ser curador não só das suas próprias obras, né? Porque a gente também é um curador das nossas próprias obras. Esse conceito de curadoria ele vai perpassar por outras áreas. O professor ele é um curador do material que ele vai passar para os seus artistas, né? A gente até falou um pouco sobre isso também, sobre o professor como curador da escolha dos artistas que ele vai abordar em sala, né? Enfim. Então, esse conceito de curadoria ele vai dialogar com várias instâncias sociais, né? Mas que a gente está falando desse conceito nas artes visuais. Então, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. 3 minutos ainda. Coloquei um texto que é maravilhoso também, que é um texto que, quando eu li, assim, me tocou bastante. Coloquei um fragmento da Quênia, né? O que pode ser uma curadoria decolonial. Também posso enviar depois esse texto para vocês. Esse texto dela é todo fragmentado, uma forma de escrita diferenciada até. A curadoria está relativa a posicionamentos, linhas de pensamento, relações, complexidade e simplificações. Exatamente. Todas elas, movimentações. E aí ela diz, a curadora que sou sugere a leitura do entorno, desde a construção de processos a conclusões de pensamentos. Reconhecer a normalidade como estabelecida a partir de algo, a essa estrutura como construção, e, como construção, pode ser desfeita ou reforçada. Toda relação é sobre poder, aquilo lá que a gente estava vendo, né? No Boaventura, no Quirrano, no Minolo.
Por isso, entrar na qualificação do poder é prioridade. É evidente que todo trabalho de arte é um trabalho de poder. E aí, novamente eu falo, temos artistas indicados ao Prêmio Pipa, mulheres brancas que fizeram mochilão em tribos indígenas, que são indicadas a prêmios. Quem que criou o Prêmio Pipa? Se você for lá dar uma pesquisada, você vai ver quem criou o Prêmio Pipa, são economistas, saem na Forbes, na revista Isso é Dinheiro. Quem gere as bienais? O presidente da Bienal Sul é um médico, um oligarca. Então, tudo é poder. A gente tem que se sujeitar o tempo todo para essas pessoas, para esse circuito, para a gente se inserir, para a gente se legitimar. Como é produzir, apesar disso tudo, né? Todas as relações humanas ocidentais, posso garantir que estão relacionadas a poder. Já observo as questões com a discussão da descolonialidade e da decolonialidade. São termos que devem se colocar de forma muito cautelosa para não seguir pagando tributo e fazendo a manutenção, tendo em vista as estruturas que possibilitaram a formação do termo, vindo de academias europeias, como uma forma de meia-culpa que busca sua consistência nela mesma, a estrutura colonial. Eu vou parar aqui rapidinho, porque vocês conseguem. Ok, né? Então, ali, dei uma breve... Deixa eu ver aqui o chat, se alguém... Ah, sim, envio. Não estava travado, não, né? Uma coisa que a gente sempre discute entre os artistas, é importante que eu me coloque também enquanto entendedora dos meus privilégios, né? Enquanto uma mulher branca, latino-americana, que teve acesso ao nível superior, à pós-graduação. E eu estou aqui falando de decolonialidade porque eu sou uma pessoa que moro na periferia, né? Moro em locais onde as políticas públicas não chegam, as políticas culturais menos ainda, porque a gente trabalha de graça aqui para as secretarias de cultura, a gente trabalha de graça para as instituições. Então, é importante que eu, mesmo falando de decolonialidade, eu entenda os privilégios que tenho aqui, né? Hoje existe uma demanda, a gente percebe lá, até amanhã eu vou dar um texto que fala sobre o museu e as questões ligadas à cultura de massa, né? Quem gere a cultura de massa, a empresa que está milionária gerindo entretenimento, é a mesma empresa que gere cultura erudita, que está gerindo os museus. Então, qual é o interesse que a Globo tem, né? Existe hoje uma demanda, está na moda colocar questões queer, de questões de periféricos, favelados. Eu falo que eu sou favelado, moro em Belford Roxo, troca de tiro direto, ou dando aula online, e vou dar aula, tem fuzil, caveirão. Então, o mercado hoje ele tem essa demanda, né? Ele quer colocar favelado, ele quer colocar preto, ele quer colocar indígena, tudo dentro do museu. Agora, de fato, quem está construindo essas narrativas? De quem é o protagonismo, né? Porque a curadoria ainda, a gestão desses espaços, ainda não é feita pelas minorias. A gente, para captar um recurso para um projeto, é um sacrifício, porque as empresas, mesmo via lei de incentivo, não querem introjetar a verba. Então, é muito difícil, né? Transformar o que a gente produz em arte em algo que seja rentável. Mas é o que a gente estava falando, existe muito dinheiro. Vide Arte Rio, lucrou mais de 1 milhão. Posso mandar também, foi no edital, tem editais, dá para a gente acessar todos esses dados, né? Então, existe hoje uma fetichização das minorias, uma falsa decolonialidade, né? Não pense que Mãe Mar é decolonial, não pense que o CCBB é decolonial, né? Instituto Moreira Salles é decolonial. Moreira Salles foi um dos fundadores do Itaú. Não existe decolonialidade, existe uma demanda em que o mercado pede, eles querem colocar essas pautas identitárias porque as pessoas pedem, né? Agora, a gente tem que ver pessoas ocupando cargos de gestão, como é importante, como já começa a acontecer. Esse é o movimento, né? Porque quando a gente vai ver, a maioria das pessoas que chefiam esses espaços são homens brancos, né? São os oligarcas. Enfim, eu vou passar a palavra para a Cíntia. Queria agradecer muito a presença dela aqui. Ela vai falar do movimento Suburbanidades, muito importante também, focando nessa questão da curadoria, vai falar um pouco da trajetória dela. Tá bom, Cíntia? Obrigada pela sua presença. Você consegue ligar o teu... Oi?
Boa noite. Boa noite, todos e todes. Silvia, pô, parabéns pela sua fala, assim, adorei todas as colocações que você fez. A gente tem que tirar um dia para tomar um café, bater um papo, falar mal dessa gente aí. Adoro. É. Meu nome é Cíntia, eu sou curadora, né? Eu demorei a aceitar, né, esse cargo, né, dentro do projeto, né, da exposição coletiva sobre humanidades, o lugar da periferia na arte contemporânea. Esse projeto existe desde 2017, né? Ele é um projeto itinerante, ele é um projeto assim que ele surge a cada ano, assim, mais por incentivo dos outros, assim, do que pela minha própria vontade. Eles sempre estão perguntando, vai ter esse ano, vai ter esse ano, aí alguém puxa, não vamos fazer num lugar tal, tá, vamos, gente, né? Mas esse projeto surgiu da minha necessidade, né, de uma necessidade real de lugar para demonstrar o meu trabalho. Eu estudei no interior, estudei em Seropédica, né, na Rural, totalmente fora do circuito artístico do Rio, né? Então, saí de lá, tipo, o que está acontecendo? O que as pessoas gostam? O que as pessoas estão comprando? Eu estava totalmente por fora. E aí comecei a rodar o Rio, né, o centro. Tinha um amigo que ele era o faz tudo, do Centro de Arte Maria Tereza Vieira, lá perto da Praça Tiradentes, então aí, através dele conheci o gestor do espaço, vamos fazer, inventei que tinha patrocínio, e foi uma coisa, chamei pessoas que eu conhecia, essas pessoas chamaram outras pessoas, e aí surgiu o nome, né, o título Suburbanidade surgiu numa conversa do Messenger, enquanto eu estava convencendo o gestor lá a aceitar, né, a ceder o espaço. Então, fingi que era um projeto totalmente estruturado, né? Como se já tivesse assim, não, vou te mandar, surgiu ali na conversa mesmo. Mas, enfim, o importante é que saiu. E aí, desde 2017, assim, vem ocorrendo, né? A ideia era ter essa primeira exposição, mostrar o trabalho, né? E não, tipo, fazer uma... A intenção não era fazer tipo, uma arte, se mostrar como é o subúrbio, né? Retratar, né? Essas coisas. Era mostrar o que essas pessoas estão fazendo, né? Toda essa diversidade de trabalhos, assim, que existem e que as pessoas podem fazer o que quiser, fazer artesanato, naif, arte contemporânea, street art, as que elas quiserem, né? Eu quero saber, assim, qual o panorama, né, que está saindo daqui dos artistas que são oriundos aqui do nosso território. E aí teve a primeira edição, foi super legal. Aí com esse resultado, né, a gente colocou num edital que teve, um pequeno edital, que foi um edital assim que foi até interessante, que ele era estilo esse da Aldir Blanc, né, um dinheirinho bem pouquinho, mas premiou muita gente. Era o Cultura Mais Diversidade, a gestão do Crivella, por incrível que pareça, tá? E aí muita gente foi premiada, foi bem legal, surgiu várias coisas maneiras assim desse editalzinho, e a gente fez a segunda edição no Castelinho do Flamengo, né? Já com a intenção de a gente quer viver da nossa arte. O Castelinho do Flamengo tinha uma lista de lugares, qual o lugar mais turístico, né? Qual o lugar que a gente pode mostrar nosso trabalho, né? Não era a intenção, vamos levar para a Zona Sul. Não, a gente quer qual lugar que é um ponto turístico, né? Dentre os que estavam na lista, né? A gente poderia ali colocar o contato dos artistas e já tipo, fomentar, né, essa economia criativa, né? E aí ocorreu a edição do Castelinho do Flamengo, já com uma pequena verba, né? Que a gente fez ali uma vernissagem e tal. Eu não entendia nada de gestão, né? Eu não me considerava curadora, eu me considerava parte dos artistas, né? Eu sempre participava das exposições que eu organizava. A ideia, né, de ser um artista que organiza exposições surgiu porque lá no começo da minha graduação, nem lembro aonde, eu conheci um grupo de teatro que não tinha diretor, eram os próprios atores que faziam tudo. Eu fiquei com essa ideia há anos na cabeça. E quando, né, voltei para o Rio, né, depois de dar anos lá na Rural, tal, ficava lá em Seropédica, fiquei 7 anos, né, aquela coisa, né? Demora para formar, né? Muito de greve também, enfim, trabalhando, né? Estágio. Demorei bastante para formar. E aí, quando eu voltei para o Rio, né? Me joguei aí, comecei a correr atrás. E aí, fiquei com essa ideia, né? De não esperar, né? Eu não sabia me inscrever em editais, não conhecia ninguém aí que fosse dar uma oportunidade, e eu não aguento ficar parada. Então, aí foi a ideia de começar e fazer alguma coisa, né? Não esperar acontecer, ir lá e fazer. E então aconteceu essa curadoria acidental, né? Depois eu fui me vendo cada vez mais nesse lugar de curadora, aí sim fui procurar referencial teórico, né? Entender mais o que é ser um curador, né? E aí foi surgindo o projeto e agora a gente fez, acho que a 6ª edição no Museu de Arte Contemporânea de Niterói, né? Que foi bastante bacana, assim. Totalmente sem dinheiro aí, trabalho voluntário mesmo, vaquinha mesmo, colaboração de todo mundo que estava junto, né?
mas estamos abrindo as portas, né? Mas esse não é ideal. Ninguém quer trabalhar voluntário, ninguém quer fazer troca, permuta, nada. A gente tem que ter o direito de trabalhar dignamente, né? Oferecer estrutura, né? Para o artista não ter que levar sua obra até o local, né? Que vai expor, né? Oferecer o mínimo de estrutura, assim. O que a gente faz, né? Poucas vezes a gente teve um incentivo, na verdade, só essa segunda vez, em 2018, que foi no Castelinho. Todo o resto foi mesmo na vontade, assim, na garra, mas não é o ideal. Não é o ideal, mas eu entendo também que tem que ser feito. Agora, assim, tem editais assim que estão popularizando mais, né? Que estão aí fomentando aí vários projetos, mas assim, né? Quando não rola, também a gente não vai deixar de fazer, né? Porque é importante para a gente estar nesses espaços também. Ainda tem um tempinho aqui, Cíntia. Vocês também têm o site, né? Que eu acho muito importante, até como uma base de dados, porque às vezes é difícil uma referenciação desses artistas que não são legitimados, né? Então, o projeto, além de tudo, tem o site. E surgiu no mesmo ano do FAIM, coincidentemente. Não foi um ano mágico, né? Exatamente. 2017 foi ali um golpe, a gente ainda estava... Não posso falar isso porque pode. esse vídeo vai ser... Corta essa eu vou ter que parte. editar, Meu Deus. Ai, Senhor. É o que você falou, é engraçado, que até numa conversa com o Osmar, ele falou isso, depois ele pode até colocar, que a gente tem dificuldade, às vezes, de se colocar como curador ou como artistas até, cara. Sou formada em arte, e até para falar, eu sou artista. E a questão da arte como trabalho, né? Mas você trabalha com o quê? Isso dá dinheiro. Isso dá dinheiro, mas dá, só não chega... Porque se a Exatamente. Não é que é difícil trabalhar com arte no Brasil. Gente, dá muito dinheiro. Só que esse bolo ele não é dividido. A gente quer as fatias desse bolo também. Né? Realmente, é questão material mesmo, né? Não é questão de, eu faço arte por amor, não sei o quê. Para alguns pode ser hobby, para alguns pode ser terapia, mas não, é uma profissão. Eu escolhi essa profissão, eu trabalho com isso, Sim. É minha renda, né? Então tem que ter assim uma estrutura, tem que ter fomento, tem que ter, né? Esses cargos já tem que estar na nossa mão, né? Você falou, né, que a maioria dos gestores, né, são de áreas econômicas, né? Tipo, os gestores de museu, nas instituições culturais, não são da área artística. E isso não é só na área cultural, na educação, terceiro setor como um todo. Né? Você vê pessoas assim que não são de pedagogia, não são da área de educação, não são de assistência social, né? Justamente aqueles cursos que são mais populares, né? Coincidência ou não, né? Logo as licenciaturas, os cursos de humanas que são cursos mais populares, que você deveria estar à frente dessas iniciativas, só querem a gente formar em economia, em faculdade, né, particular de elite, né? São essas pessoas que estão na gestão dos espaços, tanto nos espaços, né, tradicionais, e até mesmo quando fazem alguma coisa aqui mais para os nossos lados aqui, você vai ver que quem está na gestão é uma pessoa que não é do território, né? Se nem sempre vai ser, né, mais adequado colocar alguém dali mesmo, né? A gente também não pode ser essa coisa de ideia como se fosse uma regra, mas a gente vê que, né, algo aí não é possível, que em toda a nossa região e com todo esse acesso ao ensino superior que a gente teve aí nos últimos, né, 10, 15 anos, né, não é possível que não vai ter ninguém, né, que vai poder estar à frente, né, dessas instituições. Tem que ser alguém já que formou nessas, né, faculdades particulares aí, tradicionais, de onde vem essa gente toda, né? Não é possível. Exatamente. É questão da economia, né? Das verbas, até as próprias instituições hoje, tem muitas instituições surgindo, instituições com trabalhos bacanas, cringe fala bacana, meu filho fala que é cringe, mas instituições com trabalhos muito interessantes, mas se você for pesquisar a gestão dessas instituições são de economistas. Instituto Inclusaritz e tal, você vê Casa da Escada, são espaços muito legais, mas não são geridos por artistas periféricos negros, então são geridos por economistas, geralmente homens brancos, até hoje. E aí o que você falou de... aquilo que eu falei até da questão de projetos, hoje não tem nenhuma mulher fazendo projetos sobre questões femininas, então por que um homem tem que chegar e fazer um projeto mulheres fulanas de tal, mulheres assim assado? Porque parece que não tem nenhuma mulher capaz ou que não tem ninguém... Adoro! Sabe o que isso ia acontecer, né? Óbvio. Como é que é o nome? Quem é?
Quem é? Marielle, ó. Ai, que Fala pra ela, linda, não quer, ela não quer aparecer. Quando da live, que coisa fofa. Muito gato. Gato é muito assim. Tô cercada aqui, eu tenho 4. Olha isso, muito bom. É muito importante. Eu achei, até tinha te perguntado se você puder, deixa eu ver aqui quanto a gente ainda temos 10 minutos, você pode, se você pensar justamente nessas questões que é da economia, da cultura e das instituições, se quando você estava iniciando o projeto, como foi a aceitabilidade e o acolhimento das instituições para você realizar, né? Porque essa é uma das maiores dificuldades nossas, encontrar espaços. Dinheiro é a dificuldade maior, mas até todas essas etapas, como foi para você? E a instrumentalização disso? Você buscou um aperfeiçoamento no campo da gestão e da economia da cultura para te dar um suporte, uma base? Então, lá em 2017, né, esse primeiro espaço, né, que eu tive o contato, teve aquele trabalho de convencimento, né, que naquela questão não tinha ninguém fazendo mais isso, né, essa questão de botar o território, né, à frente, a questão racial, né, a questão do feminismo, que é importantíssimo também, mas o território era uma coisa que as pessoas estavam começando a se apropriar, né, e aí esse primeiro, assim, por ter conhecido, né, tal, foi. O segundo foi por meio de edital. A partir daí, né, que forma aquele burburinho na internet, né, fica sendo mais fácil conseguir espaço. Mas, assim, eu nunca busquei instituições tradicionais, eu nunca fui no MAN, eu nunca fui no MAR perguntar se eu posso expor lá, nunca foi meu interesse também, né? Nunca foi meu interesse. Mas o que eu buscava era, assim, organizações, né, daqui do território. A gente foi para o centro e depois para a Zona Sul, meio como uma abertura mesmo, né? O primeiro contato que a gente teve foi com o Centro de Arte Maria Tereza Vieira, o segundo foi por meio de edital, já avisando essa questão, né, de ser um lugar com visibilidade para vender, né? E depois, qual era a ideia? Não a gente ter que ficar se locomovendo, até um comentário aqui, né, dos artistas tem que sair, né, da periferia para poder mostrar, para você ser visto, para você existir, você tem que estar em certos lugares, né, que são sempre na Zona Sul, no centro, né? É como se tudo que você fez... Você tem artistas assim, de Nova Iguaçu que têm carreiras e carreiras, ó, e nunca passaram por um Parque Lage da vida, então é como se eles não existissem, né? Então a nossa intenção, né, foi, depois de um tempo, circular por aqui. Então a gente participou do Espaço Travessia, em 2018, também, né? Então, no começo do ano, foi no Castelinho do Flamengo com o auxílio desse edital. Aí, no fim do ano, a gente fez no Espaço Travessia, que é no Instituto Nise da Silveira, né? Que tem um projeto cultural lá também. No ano seguinte, foi no Centro Cultural Fábrica, que é aqui perto da minha casa, né? Que é uma ocupação cultural, né? Que também tem todo um trabalho aqui na Fazenda Botafogo, com o Neto Acari, né? Essa região nossa aqui. Então, aí vem 2020, né? A gente estava vendo aí outros espaços para poder fazer uma exposição presencial, veio a pandemia, a gente fez a exposição online, que foi aí quando surgiu o site, né, que até fora do ar, eu tenho que pagar. Sim. Até fora do ar. Mas, enfim, né? E aí a gente cria esse site para poder colocar essa exposição online e depois a gente tem contato aí por meio do Viradão Suburbano, né? Eles entram em contato com a gente, vamos participar com a exposição. Eles tiveram esse contato com o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, né? Eu fui lá, conversei, mas já estava negociado. A gente topou e a gente foi na cara e na coragem mesmo e fez. E qual era a tua pergunta? Eu super devago, gente. Onde você buscou instrumentalização justamente para essas coisas da gestão, né? Isso a gente não aprende na faculdade de arte também. Parece que é simbólico. Sim, e até porque eu fiz licenciatura também, né? Então, meu curso era todo voltado para as matérias práticas, né? Desenhar, esculpir, essa coisa, e para as matérias pedagógicas, né? Não tinha nada, nem história da arte, né? Não é o forte muito do curso que eu fiz lá na Universidade Rural, não é o forte lá, né? A linha lá não é essa, né? Mas, então, quando eu venho para o Rio, cara, eu me inscrevi em tudo que eu vi pela frente, de produção cultural, economia criativa, teoria, curadoria, tudo, bolsas diversas. Então, realmente tive que correr atrás disso, né? Mas também, assim, eu sempre me colocando, será que eu não sou uma boa artista? Será que meu lugar é estar atrás, né, do negócio? Porque só está funcionando porque eu estou correndo atrás, né? Estou colocando outras pessoas e deixando meu trabalho artístico de lado,
né, para poder fazer esse trabalho de gestão, produção e tudo, curadoria e tudo, né? Então você começa a se colocar, pô, será que eu sou melhor nisso? Será que eu levo jeito, né? Todo mundo fala, nossa, você leva jeito produtora, né? Só que não, gente, é necessidade mesmo, né? Se eu não fizesse, eu não ia ter onde expor, não ia ter onde trabalhar, não ia ter, né? E tudo, e a exposição não é só a exposição não encerra ali, né? É sempre mais uma coisinha no currículo, né? Que me leva a estar em espaços como esse, discutindo com você, que me leva a conhecer mais pessoas, né? Então, é todo um trabalho aí que o Suburbanidade me proporcionou aí desde 2017, né? Vai muito além da exposição. E esse trabalho do artista, que é produtor, que é educador, que é tudo isso, né? Não é porque a gente é multifacetada, gente, uau, que mulheres fortes, não sei o que, não. É da necessidade mesmo, se a gente não fizer, não vai acontecer, né? A gente tem que sempre colocar isso bem claro. Exatamente. É muito... Nenhuma das graduações, a gente tem o ERJ, a gente tem Rural, UF... É o Fundão, a EBA, né? O Fundão com artes, e assim, conheço alunos de todas essas instituições. Em nenhuma delas a gente tem uma matéria de economia criativa, de indústria cultural. Então a gente parece que sai formado para ser um apertador de parafuso da subjetividade desses espaços, né? Porque é isso. Pô, R$600, a mulher lucra 1 milhão, capta recurso, 1,5 milhão, fora o lucro líquido. Uma mulher branca que não é periférica, e aí você paga R$600 para uma pessoa. Aí vai lá um museu que está lucrando também milhões, que é um cargo de gestão, vai pagar 3 mil e pouco, 5 mil para um cargo de gestor. Cara, assim, então é uma exploração da mão de obra artística até hoje. E é uma desvalorização muito grande, porque normalmente as pessoas que fazem arte, né, por essa questão do emprego mesmo, vão sempre procurando especialização, né? É difícil você encontrar alguém que não tenha mestrado, uma pós, né, que não esteja fazendo. Então, você tem um doutorado e está trabalhando 44 horas semanais para ganhar R$3.000, gente. Isso é uma desvalorização muito grande, né, do cientista, né, da pessoa que está pensando, né, do trabalho intelectual, né? E é importante ressaltar que em muitas galerias, quando eu fazia faxina, cheguei a fazer a faxina artística em algumas galerias, e eu estudava as produções dos artistas daquela galeria, tem muito artista que não tem formação superior, vendendo obra 20 mil. A gente tem professor do Parque Lage que não tem faculdade, mas que é o quê? Contato. Que é, né? Então, essa maçonaria, né? Maçonaria artística. A gente vai, procura, né, formação, paga cursos, né, achando que vai conseguir contatos e vai entrar nesse meio, sendo que não. Às vezes a pessoa, simplesmente por ter nascido onde nasceu e ter sido criado no meio das pessoas, né, que fazem parte disso, vão ter oportunidade que a gente nunca vai ter acesso, tendo pós-doc e tudo que você pode imaginar, e sendo autor de livros e tudo. Sempre o nosso vai ser sempre muito mais precário para a pessoa que simplesmente chega com 19 anos já vai ter uma exposição, não sei aonde, com patrocínio de não sei quem, simplesmente ter nascido naquele meio, né? Tipo, não é justo. A gente não pode normalizar isso. Isso aí não é meritocracia, não é liberalismo, não quer botar tudo isso. Não, isso não acontece, gente, né? Que liberalismo é esse que é praticamente uma monarquia, né? Exatamente. Não entendo isso aí, não entendo. E assim, se a gente for parar para pensar, fora as faculdades de artes, a gente tem poucos espaços hoje de ensino. A gente tem o Parque Lage, que abre uma turma com poucas vagas, que é gratuita, mas que já só pela questão de deslocamento do território, um curso que custa R$400, R$300 ao mês, e tem curso que você se reúne em volta da fogueira, acende um incenso. Então, assim, você fala, gente, então, até que ponto a Escola Sem Sítio, que foi uma iniciativa de professores da UERJ, da UF, trabalho ótimo. Eu queria ter feito imersões curatoriais, mas não tem bolsa, e custa mais de R$1.000. Então, é acessível, e eles trabalham com captação também. Então, até que ponto essa formação crítica, né, dentro do campo artístico, ela é ofertada de forma horizontal pelos espaços? Existe o interesse de que seja? Ou que eles só peguem a gente como fetichistas e falem, olha, nós estamos colocando aqui essa galera lá favelada, tá? Legal. Você falou lá até do MAN, é engraçado que até numa das aulas que eu falei de arte e território, o Artcore é de uma empresa. Ele surgiu, o produtor, né, que é um homem branco da Zona Sul, do Recreio, conheço, faz um trabalho legal, tinha uma produtora, mas não é um periférico negro. Ele foi e pediu para usar os jardins do MAN. O MAN foi lá e englobou a programação. Olha, agora isso faz parte da programação do MAN. Mas por que o MAN não engloba programações oriundas de favela, de periferias, né,
de uma forma em que comece a fazer parte do calendário dele. Não, ele pega pontualmente para dizer somos engajados, né? Mas, enfim. Tem mais alguma colocação, Cintia, a fazer agora? Não. Acho que eu já falei aí, mas assim, é da introdução, na verdade, né? O tempo é pouco, assim. A gente já está aí desde 2017, então muita água já rolou, né? Mas acho que é isso, assim, depois se a gente tiver um espaço para perguntas, a gente poder trocar mais uma ideia. Vou estar por aí até o final, qualquer coisa também, só chamar. Obrigada, muito obrigada mesmo, muito honrada com a sua participação, acompanha o movimento desde o comecinho. Obrigada. Vou passar a palavra para o Osmar agora. As mãozinhas já. Boa noite. Boa noite. Prazer gigante estar aqui com vocês. Tem rostinhos aqui que eu já conheço. Cíntia, sou um entusiasta das suburbanidades. Parabéns pelo trabalho, viu? Bem, eu vou começar me apresentando, e depois apresentar o Faim, e depois disso eu quero tentar trazer algumas reflexões sobre isso. Primeiro, meu nome é Osmar Paulino, eu sou de Duque de Caxias, de Imbariê, que fica terceiro distrito de Duque de Caxias, ou seja, quase Magé. Eu sou geógrafo formado, sou professor de geografia, e me vejo nesse momento, nesse lugar de curador e artista desde 2017. Né? Em 2017, eu tive uma ideia, que era de criar um festival de artes no meu bairro, que é Imbariê. Eu não tinha nenhuma formação em arte, eu estava me formando em geografia. Naquela ocasião, na faculdade, eu já tinha entrado em discursos né, em discussões, na verdade, sobre território. E a importância de a gente conhecer o nosso território. Foi quando eu olhei para o meu e falei, bem, dentro das muitas ausências que tem aqui, a arte é uma delas. Né? Então, eu me lancei com R$50 no bolso, nesse universo, nessa tentativa de fazer um movimento artístico em Imbariê. A minha ideia, naquele momento, era que, a partir da arte, eu pudesse gerar novos significados sobre o bairro, para as pessoas do bairro. A minha ideia nunca foi, de maneira alguma, eu não tinha nem essa pretensão, sabia nem se é possível, na verdade, eu não vinha da arte, a minha ideia nunca foi atrair pessoas de fora do bairro. Ficaria muito feliz se as pessoas do bairro já fossem. Então, naquela ocasião, como eu não tinha nenhum contato com nenhum artista, eu só era um admirador que saía de lá e ia para o CCBB, eu só tinha isso. O máximo que eu ia era isso. Então, eu não tinha como fazer uma exposição. Então, o que eu fiz naquela ocasião foram 3 meses, ainda com essa ideia muito acadêmica, de mesa. Eu era um cara que ficava o dia inteiro na faculdade fazendo pesquisa. Então, assim, a minha cabeça funcionava dessa forma ainda. E fiz 3 meses, convidei diversas pessoas, alguns artistas que não eram artistas visuais da cidade e da Baixada Fluminense para compor essas mesas. Então, eu me lembro de 2 mesas, assim. Eu lembro que tinha uma mesa sobre arte e resistência e uma outra, arte e periferia. Pronto. Foi composto dessas 2 mesas com uma apresentação da Carol Dalfarras, que é uma poetisa, MC, que na época era minha caloura lá na Faculdade de Geografia. Bem, passado aquele primeiro FAIN de 2017, que teve 10 pessoas como público, sendo dessas 10 pessoas, 3 eram familiares meus, falei, cara, eu preciso formar público, e eu de alguma maneira. Então, foi quando eu pensei, e muitas pessoas falaram, não, as pessoas não querem, ninguém quer isso aqui, tá vendo? Ninguém vem. E na época eu pensei assim, não, eu acho que isso aqui é falta de oferta, ou seja, eu nunca vi aquilo, eu fui criado ali, eu tinha 30 anos de idade na época, eu nunca tinha visto aquele movimento no bairro. Então eu falei, eu acho que a ausência de oferta pode estar impactando na demanda, então eu vou insistir nisso aqui. Então pensei, vou fazer oficinas de arte nas escolas públicas a partir do ano que vem, 2018, para ver se no final de 2018, no festival, eu aumento meu público, e não deu outra. Então, no final de 2018, nós tínhamos aí um público de 200 pessoas, 300 pessoas, um FAIN Festival de 2018. Nós continuamos com esse processo, e aí uma coisa que eu quero falar, assim, eu fiz, a partir desse momento, um trabalho intensivo de rede.
Então, eu lembro que eu saía de Imbaria, no trem de Maria Fumaça, eu ia para Nova Iguaçu, eu ia para eu fui para quase todas as cidades da Baixada Fluminense saber aonde estava acontecendo as atividades culturais. E a partir daí eu estabeleci rede. Então, eu sempre falo que uma das coisas que funciona muito em produções artísticas da periferia é a formação de rede. A partir da rede você consegue, de fato, fazer um movimento bacana. Bem, isso em 2018. Em 2019 foi o último ano que nós fizemos presencial, nós tínhamos ali uma faixa de 800 a 1.000 pessoas presencialmente ali no festival, né? Uma exposição coletiva, com músicas, enfim, foi incrível para a gente. Eu lembro que nós abrimos o portão da galeria e já tinha ali umas 300 pessoas, umas 100 pessoas esperando para entrar. Assim. Eu falei, gente, não é possível isso que está acontecendo. Que louco, assim, um trabalho de 2 anos. Em 2 anos, nós conseguimos abrir os portões e ter mais ou menos 100 pessoas esperando para entrar. Eu falei, caramba, assim, foi incrível. Eu pensei, não, vai entrar aqui agora essas 100 pessoas e aí o evento vai ficar vazio o resto do dia. E não ficou vazio em nenhum momento, então foi incrível. Diante disso, eu contraponho, né? E aqui eu vou falar, para falar de curadoria, eu preciso falar da questão dos museus, né? Dessa representação do espaço de exposição de arte. É aí que eu queria chegar. Mas para chegar nisso, eu preciso falar da formação da sociedade brasileira, do espaço social brasileiro, como bom geógrafo. Eu vou partir daqui. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Milton Santos. O Milton Santos, ele tem algumas teses sobre como se dá a formação do espaço, né? E uma delas que eu gosto de trazer para a gente é que ele fala que o espaço é a relação indissociável entre objetos e ações, né? Então, quando ele fala objeto, ele está falando tudo aquilo que é construído e tudo aquilo que se dá a partir do substrato natural, né? Então, ele diz que cada vez mais essa natureza está sendo substituída por objetos técnicos, né? Prédios, pistas, pontes, por aí vai. Ele fala que essas construções, essas modificações se dá a partir de ações, né? E ele fala que essas ações estão cada vez mais técnicas também, né? E essas ações, que são ações a partir das relações sociais, né? São nossas relações de trabalho, são as técnicas que nós conseguimos construir e desenvolver durante o tempo, que a gente sabe muito bem que está concentrada dentro de um recorte geográfico, dentro de um recorte racial, de gênero. Ele fala que essas ações, elas, para serem efetuadas, elas precisam de intenção. Então, há intenções nessas ações. Então, as ações não são deliberadas. Ninguém faz uma ação para construir um objeto ou para modificar um objeto, seja uma ponte, seja o que for, de forma deliberada. Isso há uma intenção. E quando ele fala uma intenção, eu trago o que vocês já falaram aqui, que são as relações de poder. Então, essas ações que é embebecida de intenções, elas se dão dentro de uma relação de poder no bojo da sociedade brasileira. E uma das ações que foram feitas, que foi feita e é feita, está acontecendo agora, né? Não parou, é a construção das cidades como objetos. A cidade, ela é um objeto muito contemporâneo, né, e muito forte, porque ela estabelece uma relação, a partir da cidade que se dá a distinção entre centro e periferia. Então, é dentro dessa cidade que se dá a formação de um outro objeto, que é o objeto dos museus. Então, se a gente pensar na formação, na construção desse objeto chamado museu e percebermos aonde esses objetos estão estabelecidos, ou seja, aonde eles foram criados, aonde se deu essa ação intencional a partir de uma relação de poder que possibilitou a formação desse objeto chamado museu, a gente percebe que esses museus estão, na sua grande maioria, se nós pensarmos na região metropolitana do Rio, no centro da cidade, ou melhor, na capital da metrópole, que é o Rio de Janeiro. E se nós analisarmos dentro da cidade do Rio de Janeiro, e a gente está diminuindo a escala aqui, né? Aí se pensarmos na capital do Rio de Janeiro, onde estão localizados esses museus, a gente vai perceber que a maioria deles estão no centro do Rio, Zona Sul, né? Se a gente
colocar dentro desse recorte aqui ainda as galerias, a gente vai ver que a maioria delas estão na Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, como é que a gente conversa? Como é que fica a periferia? Como é que fica a Zona Norte? Como é que fica São Gonçalo? Como é que fica a Baixada Fluminense? Então, o Duque de Caxias, por exemplo, possui uma faixa de 4 museus. Imagina, uma cidade inteira possui apenas 4 museus. Sendo que esses 4 museus não têm uma formação, não têm uma característica, uma vocação inicial para a exposição de artes visuais. São museus diversos, museus de ciência e vida, museus diversos. Eles, em algum momento, expõem artes visuais, mas não é da sua característica. Enquanto isso, o município do Rio de Janeiro possui, se não me engano, mais de 170 museus, né? A cidade do Rio de Janeiro. Desculpa não trazer esses números para vocês, prometo que em algum momento eu posso até liberar para vocês o artigo que eu escrevi sobre isso. Acho que eu mando para a Silvia e a Silvia libera para vocês, tá bom? Mas o que eu quero dizer aqui é que o FAIM, ele se estabelece na Baixada Fluminense como um objeto criado a partir de ações intencionais para descentralizar essa circulação de arte. Porque eu lembro bem que em 2017 eu não tinha esse entendimento em 2017. Em 2017 eu queria fazer alguma coisa para o meu bairro. Eu lembro que estava conversando com o artista Denei de Souza. O Denei falou comigo assim, olha, esse movimento é incrível, porque na Baixada Fluminense tem muita gente que produz arte, mas tem pouco lugar de exposição. E aquilo ficou na minha cabeça, isso está na minha cabeça até hoje. Sempre que eu encontro com o DNI, eu converso com ele pelo telefone, eu falo com ele, pô, você me deu uma ideia incrível lá atrás. Porque eu não tinha noção da importância daquilo que eu estava fazendo para o território, para a região da Baixada Fluminense no geral. Então, a grande questão aqui é que, antes de tudo, antes de eu falar de curadoria, eu comecei a pensar e a falar sobre espaço de exposição e sobre essa representação de espaço de exposição. Para vocês terem noção, isso democratiza a arte, porque o espaço que é entendido como espaço principal de exposição, que é o museu, esse espaço ele recebe um público que não é um público que está no museu, não é um público que está na periferia, na sua maioria. Então, para vocês terem uma noção, em 2005, o Observatório de Museus fez um levantamento e apontou que 49% das pessoas que frequentavam museus eram pessoas que possuíam ensino superior. Estou falando de 2005. Eu não sei se em 2005 nós já tínhamos cotas raciais, mas o que eu sei é que em 2005 eu caçava em Bahia, e é real isso, eu caçava em Bahia alguém que tinha feito ensino superior, eu não encontrava. E eu procurava, sabe para quê? Para que eu pudesse ter uma noção de como entrar. Eu não tinha noção, eu sabia que eu ia fazer faculdade, eu não sabia como, eu não sabia o que era vestibular, eu não tinha acesso à internet, eu não tinha nada disso, eu era um adolescente, um jovenzinho, louco para entrar na faculdade, para mudar minha vida, para transformar minha vida, e eu não tinha ninguém para que pudesse me orientar quanto a isso. Então, o fato é que também não conhecia muita gente, porque, na verdade, eu não conhecia ninguém de Bahia que ia a museus em 2005. Então, o público, na sua grande maioria, que frequenta museus, é um público de ensino superior. Bem, se eu olho para o meu bairro, eu percebo que nem 1/3 dele frequenta o ensino superior. Então, eu posso aqui mensurar que a maioria, ou seja, 2/3 do meu bairro, tende a não frequentar museus, tende a não entrar em espaços de exposição de artes visuais. Por isso é importante aquilo que nós estamos fazendo. Por isso que é importante o que a Cíntia faz, por exemplo. Por isso que é importante o que aqui a gente está fazendo em Bahia, porque isso democratiza. Bem, falando em democracia, eu soltei uma pérola no outro dia no curso que eu fui dar, uma aula, que eu falei assim, não tem como se falar em democracia plena se não falarmos em cultura, e cultura produzida pela periferia. E aí rolou o pessoal ficou meio desconfortável naquele momento. E eu falei para eles, explico, calma, eu vou explicar. A ideia é o seguinte, quando eu falo de democracia, pela Constituição Federal, eu estou falando a partir do seu parágrafo único, que todo poder emana do povo. É isso que a Constituição fala. Tá? Então, existe um elemento fundamental na ideia de democracia, que é o povo. Tudo bem? Quando eu falo de cultura,
é impossível pensar em produção de cultura sem pensar em produção do povo. Quem produz cultura é o povo. A mesa não produz cultura. Nada inanimado produz cultura. Quem produz cultura é o povo. Então, eu tenho aqui dois entes fundamentais, tanto para a cultura, quanto para a democracia. A grande diferença aqui e preocupação é pensarmos de que povo estamos falando. Quando eu falo de democracia, eu estou falando de um exercício de poder, sim. Mas exercido por que povo? Essa é a grande questão. Quando eu falo de produção de reconhecimento, de produção de cultura, e eu coloco a arte aí como um braço da cultura, eu estou falando de reconhecimento de arte e cultura de que povo? E aí eu tenho mais uma vez uma distinção entre a valorização e a legitimação da arte produzida pelas pessoas que estão nos grandes centros e as pessoas que estão nas periferias, e as grandes das cidades do Brasil, inclusive. Isso é do mundo, isso não ocorre só no Brasil. E aí eu trago para vocês uma reflexão que a Diana Lima, ela traz um artigo que ela escreveu chamado Não Me Guarde na Retina, um artigo de 2018, isso está no YouTube, onde a Diana fala que é impossível falar de curadoria, aí eu entro na curadoria agora, que é a ideia aqui do nosso papo. Ela diz que é impossível falar de curadoria sem falar de política. É impossível falar de curadoria a partir de uma perspectiva decolonial, sem falarmos em política. Porque quando eu falo de relações de poder, eu estou falando que eu estou demandando aqui uma preocupação coletiva. Relações de poder demanda relações coletivas, né? E se eu falo de coletividade, o conceito, um dos princípios básicos da política é que ela só exerce a partir da relação de poder entre da coletividade. E aí, dentro do seio dessa plataforma, que é a cidade, e eu pego a cidade aqui como, mais uma vez, né, como essa plataforma onde os objetos e as ações acontecem, né, pensando aqui nessa dicotomia entre periferia e centro, é impossível eu olhar para números que apontam que nos centros das grandes cidades, das grandes metrópoles, os museus estão concentrados nos seus centros e nas suas áreas mais privilegiadas, enquanto isso a periferia está com quase nenhum museu. E não olhar para isso e não pensar que há sim uma questão política aí. Então, todas as vezes que eu penso na representação do espaço de exposição e questiono e tensiono isso, e estico a corda em relação a isso, estou tensionando uma relação de poder político. Isso que é muito que eu queria chegar, é aqui que eu queria chegar. Eu estou falando de uma relação de poder político. Tá? Então, dentro desse bojo, o que eu tenho aqui é a necessidade de trabalhar, e aí eu falo muito da minha parte, né? De trabalhar um movimento quase que pendular, que é de fortalecer uma rede de artistas e de espaços de exposição na periferia, ao mesmo tempo de estar fortalecendo a visibilidade dessas pessoas nos grandes centros. Então, por exemplo, quando eu vou para a OM Art, que fica no Jardim Botânico, e topo fazer lá produzir uma exposição lá e também expor como artista, isso acontece num movimento que eu entendo que eu preciso entender, eu preciso entrar no play, eu preciso entrar no jogo, eu preciso entender como é que isso funciona. E a melhor forma é entender por dentro, é de dentro, está lá dentro. Então, já que eu cheguei lá, já que meu nome foi mencionado para estar lá, lá estarei. Mas lá estarei dentro de um acordo em que aquilo que eu acho imprescindível para aquilo que eu faço seja respeitado. E dentro de um acordo também, onde eu consiga trazer de lá coisas para cá. Então, tem um amigo meu que sempre fala comigo, pô, tu vai às vezes muito longe, né? E você sempre traz alguma coisa, você sempre traz alguém para dar uma palestra, sempre traz alguma parada, assim. Eu falei, porque a ideia é essa. Então, sempre eu tenho uma frase que eu falo, a mais importante do que ir é saber voltar. Então, você vai, tem que voltar. Então, o compromisso que eu assumo hoje com a arte
dentro da região metropolitana, que é onde eu atuo, é esse compromisso de estar fortalecendo uma rede dentro da periferia, da Baixada Fluminense. Eu fico feliz, Cíntia, que 2 amigas minhas exploram da última vez, que foi a Milena Malfradini, acho que é assim que se fala o nome dela, e a... Ai, caramba, esqueci o nome dela, que ela ficava aborrecida comigo. Mas ela expôs comigo agora, inclusive, no mar. Eu esqueci o nome dela, caramba. Tá, eu vou lembrar até o final. E eu achei incrível, porque são 2 artistas da Baixada, são incríveis, que eu acho que eu vejo um potencial gigante. Então, como é que a gente pode fazer isso acontecer? Bem, eu confesso para vocês, agora a gente entende aqui no FAIM que existe uma defasagem em formação de artista mesmo. Então, a gente assume esse papel dentro da cidade de fazer oficinas de arte nas escolas públicas e em ONGs que atendem crianças, que é o primeiro contato dessas crianças com artes visuais, e nós assumimos também o compromisso de dar algum suporte para os artistas já experimentados a partir da primeira residência da cidade. Então, a gente, esse ano, vai abrir, daqui a pouco, daqui a alguns meses, chamada pública para a primeira residência artística da cidade de Caxias. Veja bem, a primeira da cidade de Caxias. Isso é inadmissível. Assim. Caxias oferece menos de 1%, ele coloca menos de 1% do seu PIB anual para a cultura. É menos de 1%, isso é um absurdo. Como é que você pensa em cultura, produção cultural numa cidade, se você coloca nessa cidade menos de 1% do seu PIB? Sendo que o PIB de Caxias é um dos maiores PIBs da cidade, do estado. Então, isso a gente vai vendo que essas coisas vão se imbricando. Como é que a gente consegue fazer isso, né? Participando de editais, participando de formação, oferecendo pitching, fazendo mesmo o movimento de ir, e aí a gente, agora, a partir do ano que vem, começa a entender o play de mercado da arte mesmo, para a gente começar a vender arte mesmo, representar artistas, vender arte, fazer com que essas pessoas vivam das suas artes, conseguir garantir essa grana para o FAIM, para que a gente possa fazer o FAIM funcionar durante o ano todo. Então, assim, a grande parada, isso eu só fui entender estando na Zona Sul. Eu não tinha essa noção. Eu não tinha essa noção de quanto de dinheiro girava em torno desse mercado da arte. Então, por isso que eu falo que é importante a gente estar nesses locais, conhecer, estando nesses locais, se aproximar dos nossos. Eu acho que isso é interessante, uma coisa que isso me ajuda muito. A Camila Rocha Campos, por exemplo, para mim é uma mentora maravilhosa, porque ela que abriu quase todas as portas para mim. Essa rede, a Rosana Paulino é uma madrinha maravilhosa, não é minha parente, nós já chegamos a essa conclusão, e eu fiquei muito triste por isso. Em sentido com isso. Mas eu acho que esse movimento é um movimento interessante de, eu vou, tá, mas eu vou em companhia de quem? Né? Lá eu vou sentar ao lado de quem na cadeira do cinema? Isso é importante, sabe? Então, por exemplo, o IMS, começa a me aproximar agora do IMS, um movimento de produção de um evento, mas do meu lado tem a Janaína Damasceno, que é minha orientadora de mestrado, professora da FEBEF aqui da UERJ Caxias, é uma mulher negra incrível, trabalha com imagem, então da Bárbara Kopp. A grande questão é como é que eu posso chegar nesses lugares e não me vender mesmo, e não chegar e falar assim, olha, eu vou fazer o que vocês quiserem, porque eu preciso de dinheiro. Não é isso. Eu já entendi, eu tenho nas minhas mãos um material muito rico, que custa muito dinheiro, que vale muita grana. Então, vocês querem comprar isso aqui? Eu vendo, mas eu vendo por um valor caro, por um preço caro. Né? Então, acho que é essa... E vendo e volto para a minha quebrada e distribuo isso. E chamo os meus para sentar na mesa. Porque essa ideia de preto no topo não me apetece. Não funciona na minha cabeça, não entra na minha cabeça. Então, a gente tem que dividir o pão. Vamos lá, vamos todo mundo comer junto. Então, a partir dessa base teórica, que parte da formação do território, que parte da formação da sociedade, que parte da formação da cidade, eu baseio a minha construção artística dentro do país. Então, é alguém que está com o microfone ou é aí, Osmar? Não, é o Paulo, acho que é o Paulo. Paulo. Isso, valeu, Paulo. Obrigada. Então, é isso, gente, é isso. Eu fico por aqui e deixo em aberto aí qualquer questão, pergunta que vocês tiverem para fazer.
Osmar, queria te agradecer muito pela presença, fico honrada, acompanho também desde o começo, né? Vi a potência, e assim, é engraçado que conversava com algumas pessoas quando, lá, tipo, em 2019, 2020, e eu sempre falava, o FAIM vai crescer, é um movimento muito potente. Escreve, daqui a pouco eles vão estar dentro dos espaços de poder, sabe? Porque tem muita potência, tem muita vontade, né? De escoar, de fazer, tem toda essa questão social que você estava falando aí, né? E não tem como, porque na Baixada, na periferia, a pessoa não vai frequentar museu porque ela não tem o que comer, não tem gás. Então, como é que se ela não tem o básico? Lembra até quando vocês fizeram a distribuição de cestas básicas, né? Pelo FAIM, como ela vai se preocupar em ver um filme ou ver uma exposição de arte se ela não tem o leite para dar para o filho? Então, a ausência de políticas públicas acaba tirando esse direito a exercer a própria subjetividade, né, a vivenciar experiências culturais. Muito boa a tua fala, te agradeço. Espero estar junto em outros eventos, em movimentos, né? Vou passar agora para o Silas. Silvia, eu só peço desculpa, eu tenho que sair agora. Sem problema nenhum. Se alguém... Eu só parei aqui para falar com vocês. Vocês me perdoam, Silas? Tô louco para te conhecer, meu irmão. Tô louco para estar contigo aí, tá? Sou fã demais. Eu também sou muito seu fã. Nossa, é uma honra estar aqui. Eu tô até nervoso. A gente vai conversando. Eu vou falar com a Pietra para marcar um encontro com a gente, tá bom? Sim. Fala que ela é mais organizada que eu sou meio caótico. Fala com ela. Tchau, se gente. puder deixar o Instagram só tudo. aqui no chat, tá? Deixo sim. Tá bom. Obrigada. Beijo grande. Muito bom. Silas vai falar com a gente agora. Não, gente, assim, o que falar também, depois de tantas coisas que foram faladas, de tantos atravessamentos, né? Eu fiquei grifando aqui várias coisas que a galera foi dizendo, que é tanto a Cíntia. Oi, Cíntia, tudo bom? Minha veterana da Rural, maravilhosa. Foi através do Viradão que a gente deu o Baixada Lambe atingiu um novo patamar, assim. E, assim, tô perpassado de tantas falas e de tantas coisas na qual eu me identifico e vejo, que, tipo assim, eu já chego aturdido, completamente nocauteado já. Então, vou deixar avisado. Então, mas vamos lá, né? Eu sou Silas Sena, eu sou de um coletivo que, na verdade, é uma dupla, né? Uma dupla de dois maravilhosa, que é o Baixada Lambe, que é um coletivo de lambe-lambe, de arte urbana de Nova Iguaçu. Né? Eu sou aluno de Belas Artes, da Rural, né? Atualmente, tentando me formar aí há vários anos, passei por diversos cursos, conheço diversas universidades do Rio de Janeiro, né? Mas nunca consegui me formar, dado, né, a precariedade da vida da pessoa pobre. E vamos lá, assim, falando do início, o Baixada Lambe, ele surge de um contexto já de falta. Por quê? Porque eu e a Pietra, a gente era de um grupo de teatro amador que ocupava um posto de saúde abandonado no bairro de Alchim, lá no Tinguazinho, que assim, a gente veio fruto do Mais Educação. E aí eu cheguei a dar oficina no Mais Educação, os outros colegas também davam, e aí a gente tinha aquelas crianças, ficamos muitos anos com eles, e quando cortaram a nossa verba, a gente sentiu a necessidade de continuar fazendo teatro. É de Alchim, oi, minha vizinha. E aí o que acontece é que, tipo assim, a gente ficou muitos anos ocupando esse espaço, que era um espaço de ruína, que era uma UBS, né, uma unidade básica de saúde que estava abandonada, e a gente ocupou mesmo lá durante muitos anos. Só que com o teatro a gente sentiu muita dificuldade de acessar equipamentos culturais. A gente não conseguia acessar uma casa de cultura, raramente, assim, a gente ia até lá, tentava chegar nesses lugares, mas nunca conseguimos, assim, era sempre uma burocracia, era sempre uma dificuldade. Sesc, então, pelo amor de Deus, impossível. A gente não passava nem da porta, nem da catraca, não acontecia, entendeu? E aí o que acontece é que a gente foi tendo esses desdobramentos, o grupo se encerrou, né? Todo mundo cresceu, algumas pessoas foram para a universidade, outras foram fazer outras coisas. E aí no auge da pandemia, eu já tinha já tinha uma criação gráfica, né? Uma criação artística muito pessoal, assim, Pietra também. Só que a gente fazia isso mais como um exaspero, assim, como algo que estava dentro da gente, fazia parte da nossa vida. A gente tinha um trabalho ali recorrente com isso. Só que o que acontece? Com o teatro a gente não conseguia acessar esses espaços.
E artes visuais em Nova Iguaçu é um campo que a gente não tinha conhecimento, não conhecia outros artistas visuais, ou quando conhecia, a gente esbarrava no dilema do êxodo, que é um dilema que tanto a Cíntia quanto o Osmar falaram, que você precisa sair daqui, né, para ganhar seu pão lá fora, bem proletário da arte mesmo. Eu pego o meu trem, vou lá para baixo, trabalho e volto para casa. E aí o que aconteceu? Assim, eu já tinha um interesse muito grande por arte urbana, eu já pensava a arte urbana como algo democrático. E outro ponto também, assim, que tanto eu quanto a Petra pensávamos, é que, tipo assim, se não dão lugar para a gente, né, se a gente não consegue acessar uma galeria, né, se a gente não consegue acessar nenhum muro de um espaço cultural, a gente vai fazer na rua. E a gente vai fazer aqui na Baixada. E aí a filosofia que se nasceu foi uma filosofia de fazer arte visual, né, intervenção urbana na Baixada, para a galera da Baixada. Então, a gente fazendo para a gente. E aí a gente começou de maneira muito tímida com o Lambi Lambi. Começamos a conhecer alguns artistas que não eram daqui, né, mas que eram de outros lugares do Rio e de outros lugares do Brasil. E a gente foi se instrumentalizando nessa linguagem do Lambi Lambi e começamos a fazer, nós por nós mesmos. Faça você mesmo. E aí foi tomando uma certa proporção, assim, a gente foi conseguindo caminhar. Porque como era a rua, a gente tinha um espaço para expor. A nossa mediação direta, assim, nosso contato direto era direto com o público, né? É direto com o público, no caso do Lambi Lambi, e nós fomos caminhando com esse processo. E a partir disso, a gente tem mais ou menos 2 anos de existência, praticamente. A gente foi vendo as dores e as delícias, muito mais dores do que delícias, do que é tentar emplacar com os trabalhos, né? E é uma loucura, assim, uma loucura, é um caos completo. Porque, primeiro, que a gente não é instrumentalizado enquanto produção artística. Então, quando cai um edital no nosso colo e eu vejo uma planilha orçamentária, eu já tomo um clonazepam e tento fazer. Já é assim, já começa assim, entendeu? A gente não tem muita instrumentalização. Como a Cíntia falou, eu sou de Belas Artes da Rural. A gente não tem nada que guie a gente nesse sentido, porque nesse território, no território da Baixada, assim, no território de periferia, a gente tem que ser artista, a gente tem que ser curador, a gente tem que ser produtor, tem que escrever argumento, tem que escrever tudo, tudo. Tudo a gente tem que fazer. E a gente, às vezes, é só artista, a gente só está criando, entendeu? Então não sabe escoar essa produção, não sabe ter um argumento, uma linguagem técnica para levar isso, para fazer isso chegar, pelo menos até num espaço, assim, quiçá para vender, né? Porque aí, até recentemente, eu e ela estávamos conversando, falando assim, surgiu uma proposta de uma exposição em tal lugar. Aí eu falei, e aí o cachê? Ela falou, não tem cachê, é passagem e um salgado. Aí eu falei assim, né, passagem e salgado, vamos nessa. E aí a gente vai trabalhando com essas questões, que às vezes conseguimos acessar espaços que nos, não vamos dizer que pagam, mas dão aquela bela e famosa ajuda de custo, que é uma delícia, e às vezes não pagam nada para a gente faz de graça pela mídia, com todas as aspas que eu posso estar falando isso, assim. Mas continuamos perseverando, e através do texto do Basbaum, de outros textos que eu estou aqui, que eu nem sei se eu vou conseguir citar, a gente vai construindo esse processo, a gente vai chegando nesses espaços. E que tem, assim, que é muito louco, para pensar, que a gente começou a ser validado a partir de outros artistas de Lambi, né? A gente teve um momento assim muito importante que foi o Alberto Pereira. O Alberto Pereira é um artista visual de Lambi Lambi de Niterói, que viu o que a gente estava fazendo aqui e, graças a Deus, a comunidade de Lambi Lambi e de arte urbana é muito unida. Então ele chamou a gente para fazer um trabalho grande e tal, que teve cobertura de mídia, do Globo e tal, e a gente, né, se sentindo que nem os bichos do mato na Praça 15, fazendo um Lambi gigantesco. E aí, a partir disso, assim, a gente foi ganhando um certo respeito. E aí, o território que antes tipo, não estava nem aí para a gente, começou a olhar para a gente de uma maneira diferente. Entendeu? A gente precisou também sofrer uma validação. E eu digo sofrer mesmo, a gente precisou sofrer uma validação, né? Acessar certos espaços. E como a Silvia pontuou lá no começo, a gente acessou um espaço que eu não vou citar aqui o nome, né? Gostaria, mas assim, não vou comprar brigas ainda. A gente acessou um espaço muito importante no centro do Rio de Janeiro para participar com uma obra, numa exposição, e uma exposição fina, tá?
Era Raul Mourão para cima, tipo, a Vera Holtz estava lá e tudo, assim, gente daquele nicho ali da arte do centro, zona sul do Rio de Janeiro. E aí, tipo assim, o nosso trabalho tem uma linguagem que é, tipo assim, né? A gente vende, o que a gente vende? A gente vende Baixada Fluminense, a gente vende periferia e tudo mais. Aí, a gente tem a necessidade de ter uma arte, né? Uma exposição diversificada. E aí, foi um puta rolê para fazer isso, entendeu? Eu gastei dinheiro mesmo, pedi emprestado, não tinha, para imprimir um trabalho de qualidade, fazer um trabalho de qualidade, botar numa moldura. E aí, no dia da exposição, quando eu e Pietra chega lá, né? Lá linda, né? Tudo arrumado, pegamos o trem, levamos 2 horas para chegar. O que acontece? A nossa obra não estava em nenhum espaço de galeria, né? Estava num corredor. Com 4 andares de galeria, que a galeria tem 4 andares, botaram a gente no corredor. E aí eu cheguei na máxima dela, que cheguei assim, Pietra, a gente chegou aqui, mas a gente não passou nem da porta. Né? A gente ficou do lado de fora. Ainda, né? E aí a gente ficou se questionando o que é essa validação, se a gente precisa dela, uma vez que nosso trabalho é na rua, né? E a gente leva essa filosofia a ferro e fogo, porque não existe espaço, não existe fomento, as pessoas que estão nesse espaço geralmente não entendem nada sobre o que é um processo artístico, um trabalho artístico, também não entendem lambi-lambi, também não entendem muito bem o que a gente faz, e sempre perguntam, mas o que é lambi-lambi? Já acho que é alguma coisa pornográfica, e não é. E então a gente vai nessas tensões, assim. Eu tô olhando aqui porque eu grafei muitas coisas, não sei se vou conseguir falar tudo. E a gente vai nessas tensões, que é o dilema do êxodo artístico, que muitas vezes artistas da Baixada e de periferia têm que sempre sair, sofrer uma validação para voltar. A própria questão do capital cultural que não roda, né, aqui, você vem sempre filtrando, né, como se fosse um filtro. Tem um grande orçamento que vai se desdobrando e muitas vezes chega ou não chega. A própria Aldir Blanc, que a Cíntia falou, que tipo assim, foi um alento. Quando teve Aldir Blanc aqui, no período da pandemia, foi quando eu vi pequenos produtores e artistas fazendo alguma coisa, tendo dinheiro, mesmo que pouco, para fazer. Então a gente está sempre assim dando murro em ponta de faca, né, estabelecendo esses tensionamentos sobre ser artista, ser produtor, ser curador. E aí a gente vai aprendendo na marra, a gente vai aprendendo apanhando. Essa é a grande verdade. Tanto eu quanto Pietra, a gente aprende apanhando. E estamos aprendendo todo dia como fazer isso, tentando se instrumentalizar da forma que a gente pode, né? Trabalhando muito com esse conceito aqui, que eu vou recomendar para vocês, que é um livro ótimo, da Adriana Sansão Fontes, tá? Que é Intervenções Temporárias e Marcas Permanentes. Eu acredito, eu ganhei esse livro há muito tempo, mesmo antes de começar a fazer arte urbana, e ela fala sobre a questão de amabilidade da cidade e do seu território. Ela não fala de Baixada, ela fala do Rio e de outras cidades da América Latina, e ela vai investigar essas intervenções urbanas que acontecem, né? E como que isso opera a realidade. Então, o Baixada Lamba ele vai nesse lugar. Tipo, já que não dá um local para a gente não tem um lugar e a gente está num não lugar, a gente tenta criar esses espaços através do conceito de amabilidade urbana, que a Adriana Sansão fala muito, né? De reivindicar esse espaço para si e tentar criar uma coisa nova a partir daí, um novo movimento, e dizer assim, a gente existe, a gente está aqui, a gente é da comunidade e tudo mais. Também estava pensando muito sobre isso e cheguei no Sartre também um pouquinho, e o Ser o Nada, ele fala, né, que a gente se media a partir do outro, e é basicamente isso, assim. A gente vai fazendo nós por nós mesmos e a gente vai se levantando dentro do território e tudo mais, assim. E aí, sobre tanto que a Cíntia falou quanto o Osmar falou, e você também, Silvia, falou no começo, eu acho que urge uma necessidade no nosso território da gente estabelecer o que eu vou falar de maneira muito simplista, que é um Mercosul cultural da Baixada Fluminense, que é o meu sonho, minha utopia, de certa forma, da gente começar a fazer dinheiro circular aqui, de nós para nós, a princípio, porque se a gente ficar dependendo do pessoal lá da cidade, a gente está perdido, a gente está muito perdido em todos os aspectos, tanto os aspectos de ganhar dinheiro e de comercializar e de fazer tudo isso, quanto em diversas outras questões, entendeu? Porque a gente só serve para eles quando convém. Essa é a grande verdade. Quando convém lá nosso rostinho, o nosso close maravilhoso, nesses lugares a gente chega lá, mas assim, a gente chega a que custo e sobre
qual o pretexto de validação, que tipo de validação é essa. Quero ser validado aqui no meu território, sabe? Quero ser reconhecido pela minha gente, pela minha comunidade. Eu acho que é isso que o Baixada Lambe, em filosofia, assim, em estudos, tenta chegar. Quer falar alguma coisa? Eu vou indo, né? Eu vou embora e eu pego o bonde e vou embora. Eu acho que como a gente está com o tempo um pouco... Por mim, eu ficava a madrugada toda, a louca, né? Feriado, que a gente gosta, né? A gente gosta do que faz. Eu larguei medicina veterinária para fazer artes, a maluca. Então, é isso. A gente é pobre, é essa questão, né? Buscar uma colocação digna dentro da arte, pensar as formas de profissionalização, de atuação, como a própria curadoria, que vai envolver a produção expográfica, né, de exposições, o acesso a instituições, o acesso à economia da cultura, como o Osmar lá falou. Eu acho que a gente pode abrir aqui, se alguém tiver alguma colocação. Eu não consigo ver as mãozinhas, gente. Eu sou cringe, um pouco analfabeta digital. Não sei se tem mãozinhas. Eu queria perguntar se você tem alguma consideração para fazer, final, alguma colocação para a gente caminhar para o encerramento. Eu tenho várias considerações, assim, o Osmar falou muito de redes, e eu espero que, assim, dentro da Baixada Fluminense mesmo, a gente comece a estabelecer cada vez mais essas redes, que a gente comece a fomentar, assim, entre nós mesmos, tanto a arte quanto os nossos projetos, e a gente mesmo se levantar, porque não tem como, não existe ficar dependendo do que vem de fora ou ir para fora para voltar. O êxodo, que eu até pretendo pesquisar isso futuramente, que é esse êxodo artístico que a gente tem, que acontece desde sempre, assim, é muito ruim, muito cruel. E acaba que, tipo assim, a gente perde muito material artístico, humano, social, intelectual, por causa disso. Eu acho que, tipo, a Baixada é potência, é muita potência. Tem muita gente fazendo muita coisa aqui que é incrível, tipo assim, mensurável. E é isso, assim, o que eu quero é o Mercosul, o Mercosulzão da arte. Tipo assim, a gente tem o BRICS, entendeu? Um bloco. Arte Baixada, né? Baixada. Você tem 1 milhão? Você acha que Rio consegue? Só uma criticazinha que eu poderia fazer mesmo, assim, falo muito bem do meu território, amo meu território, faço arte aqui, trabalho aqui e sobrevivo. Mas uma crítica que eu tenho a fazer é sobre os barões da culturinha. E é o seguinte, assim, gente, existe uma galera que já trabalha com cultura aqui há muito tempo. E eles se instrumentalizam, chegam em certos lugares de poder. E a gente estava falando sobre poder no começo, né? E aí como é que, tipo assim, essas pessoas que são do território chegam nesses lugares de poder e depois fecham a porta na nossa cara? Entendeu? Pô, sacanagem. Eu acho sacanagem. E aí, tipo assim, real, Jaqueline, é real. Os barões da culturinha existem, não vou citar nomes, mas você pensar assim, ó, pegar no WhatsApp. Então, acho que, tipo assim, a gente tem que ser mais unido, a gente tem potencial para fazer uma estrutura, essa rede coletiva, como o Osmar citou e tal. E é isso, bola para frente, vamos embora. Não fortalece a rede. Assim, pior do que não fortalecer é cortar a rede mesmo. Eu já vi isso acontecendo muitas vezes. Então é isso, gente. É isso aí. É isso. Que querido, obrigada. Muito obrigada. Muito bom. É um prazer. Estou animadíssimo de aqui. Maravilhoso. Dá vontade de ficar até. Muito bom. Isso aqui tinha que ser um grupo de estudos, mesmo. Sim, mesa eu topo. Seria maravilhoso. Já tem João aí também, que é o mesmo, sempre o mesmo pessoal. Gente, eu queria agradecer ao Silas, novamente ao Osmar, a Cíntia, fico muito feliz, são pessoas que admiro enquanto tanto ser humaninhos quanto profissionais da arte, né? Muito bom contar com a presença de todo mundo, aos 38 participantes também, agradecer muito o tempo de vocês, a escuta, né? Para abordar esses assuntos que são urgentes, né? Porque o que a gente está falando é justamente de poder, de lógicas de dominação, de pessoas, né, poderem sobreviver do seu trabalho, da sua arte. Queria perguntar se alguém tem alguma colocação aqui. Se alguém não tiver, se ninguém tiver, a gente vai encerrar.
Silvinha, vou te interromper. Fala, Levantei professor. a mão e você não viu. Não, só parabenizar vocês pela fala aí, o Silas, o Osmar, Cintia, você, e dizer que esses furos que vocês fazem nessas esferas de poder é com uma atenção superficial. Você sabe que eu sou de um desenho, Sim, eu não sou de um desenho exatamente artístico, mas de um sim. desenho técnico. Então, a gente se conheceu lá atrás, não vou dizer quando, porque a gente vai entender muita idade, Ih, e é dizer que eu ouvi isso quando a gente levou para a Baixada Fluminense, mais especificamente para Nilópolis, em 1980 e oitenta e poucos, quando um ministro me perguntou, um ministro da Educação e Cultura naquela época, e me perguntou por que uma escola de qualidade na Baixada Fluminense. E eu respondi para ele exatamente o que, se não me engano, o Osmar respondeu, porque na refinaria Duque de Caxias não tem ninguém da Baixada e ela fica na Baixada. Ela fica no meio de Caxias e não tinha, na época, um único aluno da Baixada. Eram todos da Zona Sul ou do centro da cidade, ou da Zona Norte do Rio de Janeiro. Então, aquilo sempre me incomodava muito e eu via muito que não tinha vida inteligente na Baixada Fluminense. Eu vi de amigos meus, tá? Professores amigos meus do Maracanã que me falavam que eu era louco ao fazer o projeto de uma escola na Baixada Fluminense. Esse projeto foi adiante e cada vez mais aumentando a formação na Baixada Fluminense. É o ideal? Não, está muito longe. sim, Isso eu estou falando dos anos 80, 90, a escola ficou pronta, foi. e depois aí ela vem, mas ela ainda não faz diferença, mas também não é mais um nicho do centro do Rio ou da Zona Sul. Quer dizer, uma educação de qualidade também vem. A mesma coisa vai ser com a arte. De tanto vocês estourarem essa bolha, ela estoura. Quando estourar também é uma enxurrada, tá? Então, parabenizar vocês e que vocês continuem a criticar mesmo, a passar por cima dessas esferas de poder, porque se deixar, não vai acontecer nada. Tá? Só essa, deixar vocês, sempre vou estar torcendo por vocês, que vocês consigam muito aí na vida, tá bom? Obrigada, professor. Francisco foi meu professor de desenho técnico no ensino médio, né, na Federal de E você tem Química. essa falha no seu currículo. Primeira turma, foi na primeira turma de saneamento básico. Muito bom, professor, contar com a sua presença também. Obrigada. Deixa eu ver aqui o chat. Então, gente, acho que é isso. Alguém mais quer falar? Acho que a gente caminha para o encerramento aí. Não vejo mãozinhas. Né? Acho que eu tirei aqui do... Então é isso, vou partir para o encerramento. Queria agradecer mais uma vez. Amanhã a gente vai ter a presença do João Paulo, que é da revista Desvio, do Arte como Trabalho, que também tem toda uma pesquisa historiográfica dentro das produções de Baixada Fluminense. Vamos falar com o Jean também, que é curador do Galpão Bela Maré, que estudou comigo na UERJ. E espero vocês aqui amanhã. Agradecer, desejar uma boa noite para todos, todes. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Finalizar minha gravação aqui.